Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Vitor novamente para mais um episódio da nossa série de Ciências de Dados com aplicações ao setor naval. Hoje vamos falar sobre duas ferramentas matemáticas importantes para entender o comportamento dos dados. Uma se chama amplitude e a outra se chama desvio padrão. Elas nos mostram o quanto os dados estão espalhados e isso faz toda a diferença em uma análise de desempenho, consumo, tempo e muito mais. Então vamos começar pela funcionalidade, pela ferramenta matemática, né? Pelo conceito de amplitude. Como vocês podem ver aí na tela, a amplitude é a medida de dispersão mais simples. Basta você subtrair o menor valor do maior valor. Então, a amplitude é o máximo, o maior valor, menos o menor valor. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui em Python simples aqui embaixo, ó. Já com toda a ferramenta que a gente já tem, né? Então vamos vir aqui, ó. A gente sabe que eu preciso fazer o import do Pandas, que é a biblioteca que trabalha com a parte de dados, cálculos estatísticos, né? E aí, digamos que eu tenho aí uma medida de tempos, né? Digamos que eu tenho aí tempo, 7 medidas de tempo, ok? Então, eu vou chamar de tempos igual aí PD, né? Eu vou chamar minhas séries. E agora eu vou colocar aqui os meus dados, são os meus tempos, né? Vamos supor que eu tenho lá 10, 12, uns dados aleatórios aqui, 11, 13, 15, 9, por exemplo, 16. Então, esses aqui são os meus dados, ok? E eu quero calcular a amplitude. Amplitude vai ser igual tempos, ponto. Aí agora eu vou acessar a minha variável max. Então, é o máximo, né? O valor máximo dos tempos menos o valor mínimo dos tempos dos meus dados. Ok? Pronto, agora simplesmente eu posso colocar aqui um print. Amplitude, ok? Dois pontos, vírgula, e aqui a minha variável, amplitude, vírgula de novo, e aqui eu coloco o meu texto para colocar a unidade dela, né? Digamos que seja horas, por exemplo. Muito bem. Então vamos executar aqui. Novamente, sempre quando você executa a primeira vez, eu estou conectando aqui no, na máquina virtual do Google. Ótimo, conectou aqui. 7. A amplitude é de 7 horas, ou seja, ele pegou o máximo e diminuiu do mínimo, 9. Então temos aí 7 horas. Ok? Então essa é a amplitude. Agora vamos ao desvio padrão. O desvio padrão, ele mostra o quanto os dados estão se afastando da média. Então o desvio padrão pequeno indica que os dados estão próximos da média, mais estáveis, e um desvio padrão alto significa que os dados estão mais espalhados em relação à média, ok? Para calcular o desvio padrão, né, eu tenho aqui uma fórmula do desvio padrão, é a raiz quadrada da somatória de cada elemento do meu dado, menos a média desse dado, elevado ao quadrado, dividido pelo número de dados que eu tenho. Esse valor vai dar o cálculo do desvio padrão, ok? Naquele mesmo exemplo lá de cima, eu poderia, por exemplo, aqui, eu vou até copiar aqui para baixo, colar aqui embaixo, na nova célula. Em vez de eu calcular o tempo, amplitude, aliás, eu vou colocar aqui o desvio padrão. Desvio padrão de quem? Dos tempos. Aí eu uso aqui a função std. Muito bem. Então aqui vai se chamar desvio padrão. Padrão. Cadê o desvio? E aqui vai ser a variável desvio padrão. E aqui eu coloco horas, tá? Eu posso colocar mais uma função aqui interessante, que é round, por exemplo, round com 2 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o cálculo, a variável desvio padrão com duas casas decimais. É uma outra forma também da gente limitar aqui o número de casas decimais. Ok? Beleza. Vamos fazer agora um exemplo mais
digamos assim, mais completo, né? Considerando tudo que a gente fez aqui, né? Vamos supor, vamos continuar trabalhando aí com o tempo de navegação. Então, vou criar mais um código aqui embaixo, mais uma linha de código, né? Eu vou fazer um import também aqui, ó. Vou dar um Ctrl V, Ctrl V. Vamos copiar lá em cima, né? Vou dar um import aqui, né? Eu vou colocar aqui os meus tempos também, né? Então, vamos supor que isso aqui seria um... Opa, não copiou. Vou copiar aqui. Vamos supor que isso aqui seria tempos de navegação de uma determinada embarcação, né? Vou colocar aqui um comentário. Tempos de navegação de uma embarcação em horas, por exemplo, né? Beleza. Então, só que eu vou fazer antes de colocar na série de pandas, né? Eu vou colocar aqui meus dados aqui numa lista, tá? Então, lista de tempos. Agora eu vou sim, agora eu vou converter para a série do pandas, para uma série do pandas, né? Séries, aí aqui eu coloco tempos de navegação. Pronto, então aqui está minha lista, converti para a série de pandas. Agora eu posso, por exemplo, fazer um print aqui para mostrar, por exemplo, digamos que eu quero mostrar a minha lista de dados, né? Vou mostrar aqui, ó, tempos de navegação em horas. E aí aqui eu dou um print no meus tempos ponto values. Bom, se eu mandar executar aqui, ó, ele vai mostrar os valores dos tempos de navegação em horas, tá? Então aqui eu estou exibe a lista de tempos de navegação em horas. Muito bem. Agora eu posso fazer alguns cálculos aqui, né? Cálculo da amplitude. Eu vou colocar aqui mais aqui. Posso colocar aqui o cálculo da média, né? Posso colocar aqui também o cálculo do desvio padrão, né? Podemos colocar aqui o cálculo do desvio padrão também. Acho que fica legal, né? Então, cálculo do desvio padrão. Ok? Cálculo do desvio padrão. Foi tudo que a gente já aprendeu aí, né? Vamos colocar mais um aqui, ó. Cálculo da mediana. Ok? Mediana. Muito bem. Então agora vamos colocar aqui e depois eu vou mostrar os resultados. Mostrar os resultados. Ok? Então vamos lá. Cálculo da amplitude. Amplitude vai ser o quê? Tempos.max menos tempos.min, como eu expliquei ali em cima. E posso dar um print aqui agora, né? Colocando assim, vou colocar aqui um barra N para esse barra N ele pula uma linha, né? Pula uma linha e aí ele vai escrever a amplitude, vírgula, amplitude, vírgula, opa, aí aqui eu coloco horas, amplitude em horas. Perfeito. Agora eu copio tudo isso aqui, posso copiar tudo para alterar aqui embaixo. Aqui vai ser a média. Então, na verdade, aqui a função agora vai mudar, né? É min. Aí aqui eu tenho aqui a minha média. Ok? Média em horas. Aqui vou chamar de média tempos.
Vou colocar um round aqui. Com 3 casas decimais. Vamos copiar. Vamos fazer agora a mediana. Mediana. Tempos. Mediana. Mediana. Aí aqui a função muda também, ó. A função muda também, vai ser median. Median. E aqui a mediana em horas. Mediana em horas. E agora o último desvio padrão. Podemos copiar também aqui o desvio padrão. O texto, né? Desvio padrão. Aqui vai ser desvio tempos. Também copia para cá. A função vai ser std. std é a função. Aí aqui eu já estou mostrando o resultado, calculando e mostrando o resultado, né? Então vou colocar aqui um comentário aqui. Calcula e mostra os resultados. Então manda executar. Então tá aqui, ó. Amplitude, média, mediana e desvio padrão. Perfeito? Ficou bem legal, porque agora a gente já está fazendo com todos os cálculos que nós já aprendemos, né? Desde o primeiro vídeo da série. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Se inscreva, né? Se você curtiu, se faz sentido esse conteúdo para você, deixa um like, se inscreve, compartilha com quem quer aplicar ciência de dados no setor naval. Deixa o seu comentário, tá bom? Isso tudo é muito importante para a gente, conteúdo gratuito aí para vocês, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.